Padre Guido, o senhor que é um estudioso do Antigo Testamento, a gente encontra embasamento lá no Antigo Testamento para justamente a gente afirmar categoricamente que o inferno existe? Sim. Aliás, vou dizer mais ainda. Algumas passagens, por exemplo, no primeiro 5 livros da Bíblia, no livro do Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 33, o inferno é definido como um lugar onde Deus derrama a sua ira. Isto é, o lugar mais desprezado até pelo mesmo Deus. Naturalmente, volto a repetir, não se trata de um lugar, mas de um estado de vida, certo? No Salmo 55, versículo 15, o inferno é apresentado como um lugar dos perversos, pessoas que até o último instante se mantiveram endurecidos no erro, no pecado. O profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 24, declara: e sairão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, né, porque seu verme nunca morrerá. Para dizer que até a existência deste verme, olha onde que vamos parar, né, com esta linguagem muito forte e chocante, ele nunca vai morrer. Isto é, para toda a eternidade. Podemos afirmar que já no Antigo Testamento existia a certeza de uma recompensa feliz, graças ao bom exercício das nossas obras, como também de uma condenação eterna, sem nenhuma remissão. Já nas páginas do Antigo Testamento. Se agora, se o diácono me perguntasse, padre, e no Novo Testamento, será que continuamos com uma linguagem parecida? Aliás, eu ia perguntar mesmo, né? Sim, e no Novo Testamento? É natural, sabendo que o Antigo foi escrito preparando-se para o Novo, e o Novo Testamento está escrito para justificar o Antigo. Gente, todos os 4 evangelistas falam do inferno, todos os 4. Olha só, por exemplo, no capítulo 25 do evangelista Mateus, quando ele fala, né, do fim do mundo e chega a dizer, e tomara que isso aconteça para cada um de nós, seremos acolhidos por Deus Pai, que nos diz: vinde benditos. Por quê? Porque estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso. Você me hospedou, me vestiu, me alimentou, e me abrigou, etc. E iremos para a pátria do céu. Mas depois o Pai dirá para os outros: ide pelo fogo eterno. Lugar do fogo eterno para as pessoas que não praticaram as obras de misericórdia corporal e espiritual. Mateus fala isso. Lucas define o inferno no capítulo 16, versículo 23, como um lugar de tormento, fogo e agonia. Quando ele fala da parábola de Lázaro e do rico lá, que vai cair no inferno, né? E, portanto, diz, olha, é um lugar de tormento, de fogo e de agonia. E veja só, e no diálogo que tem, não há nenhuma possibilidade de algo em comum. A distância, digamos assim, que se cria entre o inferno e o paraíso não se poderá nunca mais se unir, né? Marcos, no capítulo 9, versículo 43, quando ele fala dos escândalos que podem acontecer no mundo, cuidado para quem pratica os escândalos, porque será destinado a este lugar onde o fogo nunca se apaga. Olha só, e fazendo um estudo analítico, e diria também, digamos assim, exegético da linguagem de Jesus, diácono Eric, parece que Jesus, o mesmo Jesus, falou muito mais do inferno do que do paraíso. Olha só. Sim. Quando eu preparei um pouquinho este nosso programa de hoje, pensei uma coisa, olha só, tivemos na história santos, por exemplo, São João Bosco, fundador dos padres salesianos, que deixou até escrito aos seus religiosos e às suas religiosas
que ele tem o carisma da juventude, dos adolescentes, né? De falar para os jovens, para os adolescentes, muito mais da beleza do céu do que do terror do inferno, para poder mostrar a alegria de trabalhar para a glória de Deus. Jesus, porém, usa uma linguagem, não digo diferente, mas com uma ótica um pouco diferente, porque ele quer que cada um de nós alimente o ódio ao inferno e faça de tudo para não cair na cilada do demônio. É porque Mateus cita no capítulo 7, no versículo 13, uma frase de Jesus muito profunda: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que aí entram. É um pouco terrível essa palavra, e muitos são os que aí entram, né? Exato. Diácono Eric, não podemos dormir no ponto, como se diz na gíria, porque se nós precisamos de um merecido descanso ao término de qualquer dia da nossa vida, o demônio não dorme no ponto, como se diz. Ele aproveita de qualquer oportunidade para criar um problema com Deus. E, portanto, temos que estar sempre bem vigilantes, né? E devemos fazer de tudo para a dinâmica dos mecanismos de defesa que sempre a Igreja ensina e transmite, a fuga das ocasiões para evitar as ciladas do autor do mal. Padre Guido, então assim, de uma vez por todas, para ficar bem claro, o inferno existe, o senhor já afirmou, né? Isso é uma verdade de fé? É uma verdade de fé. Aliás, não lembro agora o concílio que declarou que quem afirma que não existe o inferno deve ser considerado herético. Olha só, é verdade de fé. Exatamente a existência do inferno, não como um lugar, repito, mas como um estado de vida longe para sempre da presença e da graça de Deus. Tem outras coisas que eu gostaria de perguntar ao senhor aqui ao longo da nossa conversa, mas me vem à memória agora duas passagens. Bom, a primeira é muito famosa, o senhor já comentou aqui, mas gostaria que o senhor comentasse de novo. Nossa Senhora, quando se apresentou aos 3 pastorinhos em Fátima, num dos episódios de uma das suas aparições, ela mostra o inferno a essas 3 crianças, né? Hoje, dessas crianças, 2 já canonizadas, né? Os irmãos Francisco e Jacinta. Inclusive, tem uma foto, você pode estar vendo. Acompanhe essa foto agora, olha só. Essas crianças que você está vendo são as 3, né? Os 3 pastorinhos de Fátima. Essa foto é muito famosa, que é justamente, dizem que foi tirado logo após esse episódio, né? Essas crianças ainda pequenas tiveram uma experiência mística muito profunda, ao ponto de ter acesso, ver com seus próprios olhos o inferno, né? E essa foto foi retirada, teria sido retirada logo após esta visão. Dizem, Padre Guido, que após esse momento, essas crianças não sorriam mais como antes, apenas rezavam e viviam uma ascese cada vez maior, porque elas queriam fazer sacrifícios, queriam rezar o Santo Terço, para que justamente as almas se convertessem e não fossem condenadas ao inferno. Esse episódio está narrado na história das aparições, na história de Fátima. Perfeito. Diácono Eric, eu posso fazer algumas precisações, inclusive a respeito deste episódio e desta fotografia que acabamos de ver. Quando viram, foi exatamente o dia 13 de julho do ano 1917, que Nossa Senhora mostrou o inferno. Os meninos ficaram simplesmente horrorizados, deveria ser pela expressão dos 3, né? E, como crianças, combinaram, mesmo na frente de um monte de gente, mas ninguém viu nada, combinaram de não contar para ninguém o que tinham visto. Só que naquela mesma noite seguinte terminou a promessa feita por crianças, né? Ao passo que os 2, que hoje já são santos, né? Francisco e Jacinta, dormiram, eram irmão e irmã. Na casa vizinha, a prima Lúcia, não conseguia, com 10 aninhos de idade, não conseguia dormir. Ela se virava e revirava
na cama, não conseguia dormir. Até o ponto que a mamãe, que dormia no quarto ao lado, percebeu, né, que a criança não estava bem, não estava calma, se levantou a mamãe, entrou no quarto da menina, perguntou o que estava acontecendo, porque não conseguia dormir. Aí terminou o segredo das crianças, né? E vejam só, meus amigos, a frase que Lúcia disse para a mamãe. Mamãe, Nossa Senhora nos mostrou, como se fosse um filme, um telão, digamos, em termos modernos, o inferno. E as almas que caem no inferno são parecidas às folhas que caem das árvores quando chega o período de outono e inverno. Essas são as palavras que a pequena Lúcia, de 10 aninhos, pronunciou para sua querida mamãe naquela noite, depois que ela viu como é que era o inferno. Aliás, vou dizer mais agora, Diácono Eric, fez muito bem a fazer esta citação, porque Nossa Senhora, numa das 6 aparições, preocupada pela queda de muitas almas no inferno, ensinou também naquela oração: o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Esta oração foi Nossa Senhora que ensinou. A gente reza toda vez que a gente vai rezar o terço, quando termina o mistério, a gente emenda nessa oração. Já virou uma tradição já há muitos anos, né, Padre? E graças a Deus que pegou muito bem nesta oração. Então foi Nossa Senhora que ensinou para os pastorinhos? Foi Nossa Senhora que ensinou. E, meus amigos, cuidado, porque todos nós somos pessoas bastante sensíveis. É verdade que temos a capacidade de dar a volta por cima, como se diz, de deixar de lado qualquer coisa que não está certa. Mas olha, que volto a repetir, que somos sempre pessoas que até na hora da nossa morte poderemos sofrer tentações, até do autor do mal, do demônio, né? Que nos odeia quando ele nota o nosso amor que nós temos com Deus. E não devemos fazer, digamos assim, de nos relaxar quanto a isso, não, mas devemos alimentar cada vez mais a nossa vida de cristãos, quando abrimos os olhos de manhã, consagrar a Deus, através de Maria, tudo que nós realizaremos no decorrer do dia. Quando chega a noite, e agradecer a Deus por tudo que conseguimos semear e colher de bom no decorrer de um dia que está terminando. Gostaria que estivesse aqui, nem eu, Padre Guido, e nem o Diácono Eric, mas uma grande santa, bem mais nova do que nós dois, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, uma mestra, digamos, verdadeira doutora da Igreja, faleceu somente com 24 anos de idade, e quando se retirava à noite, na sua cela dentro do Carmelo da cidade de Lisieux, na França, ela fazia aquela bela oração: meu Senhor, o que devia fazer durante o dia eu já consegui fazer. Agora vou dormir já. Vou dormir, mas toda vez que o meu coração bater no decorrer desta noite, eu ofereço como um ato de amor para você. Meus amigos, até o descanso noturno virava oração. Olha onde é que chegam os santos, a santificar o nosso momento presente. Quando esta mesma santa, Diácono Eric, chegava com as demais religiosas no refeitório para se alimentar, ela fazia uma oração até pessoal, comunitariamente fazia uma oração, mas ela acrescentava algo de si e dizia: meu Senhor, tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, ofereço como um ato de amor. Gente, ninguém nos proíbe de imitar os santos. É o verdadeiro caminho da santidade, feito das coisas mais simples ou até rotineiras, mas que adquirem um grandíssimo valor quando são oferecidas para Deus.
Aliás, isso é muito bonito, né? Obviamente, Santa Teresinha é muito jovem, morreu apenas com 24 anos, mas alcançou essa maturidade espiritual belíssima, a ponto de ser doutora da igreja. Mas mesmo as crianças, voltando aos pastorinhos de Fátima, né? Mesmo jovenzinhos, criança, né? Que eram, viviam essa profundidade, essa ascese, essa mística bonita, a ponto de fazer penitência de criança, pegava o seu pequeno alimento, a sua merenda, que saíam para pastorear as ovelhas, e distribuíam esse mesmo alimento para as ovelhas em sacrifício. Exato. Né? Assim, é profundo, mas a catequese, Padre Guido, também que a gente está tentando passar aqui, pois elas viram o inferno. Né? Elas entenderam sobre o que a gente está falando aqui. Obviamente, nenhum de nós quer ver, tomara que nós nunca nem chegamos perto do inferno, nenhum de nós. Mas elas que viram, conseguiram essa maturidade de uma maneira extraordinária. Exato. E olha, Jacinta, como você acaba de lembrar, né, que dava até o seu lancezinho para as ovelhinhas, sabendo que estaria colaborando para a conversão de uma pessoa pecadora. Gente, estamos diante de uma menina que faleceu somente com 9 anos. E na época das aparições tinha só 6. Somente 6 aninhos, minha gente, né? Olha só, a santidade abrange a humanidade inteira. E todos, em função do nosso batismo, somos chamados a alcançar este objetivo. E a evitar, naturalmente, a cilada do demônio para o inferno, né? E fazer também um pouco de penitência. Não se trata de dar o nosso lanche para os animais, para as ovelhinhas, mas às vezes uma renúncia pessoal, despertar, doar um pouco mais do nosso tempo, alimentar a nossa vida espiritual, o conhecimento até da doutrina, o amor para com Deus. E se nós vivemos numa vida prática de caridade, a visita a um doente, por exemplo, o conforto para uma outra pessoa, apresentar também a possibilidade de melhorar quando alguém erra, etc., em vez de condenar. E são tantas as oportunidades que se apresentam diariamente para operar aquele bem que nunca nos será tirado.